Quando falamos em átomos, é difícil para os alunos imaginar como foi possível construir um modelo no qual os átomos são feitos de um núcleo, feito de prótons e nêutrons, ao redor do qual circulam os elétrons numa região chamada eletrosfera. Então, a eletrosfera é a região onde circulam os elétrons. Como foi possível para o homem imaginar que os átomos são feitos de um núcleo, onde estão os prótons e nêutrons, e uma eletrosfera onde ficam os elétrons? Eu tenho aqui uma ferramenta de realidade virtual que vai permitir a gente entender como isso foi possível. Então aqui nós temos um simulador de uma experiência muito famosa chamada experiência de espalhamento das partículas alfa. Experiência de espalhamento das partículas alfa. Essa experiência consistia em usar um material radioativo como o polônio, ele fica dentro de uma caixinha de chumbo para não deixar a radiação se espalhar. Esse polônio ele emite uma partícula que é uma partícula alfa, e essa partícula alfa é jogada contra uma lâmina muito fina, que pode ser uma lâmina de ouro. E para observar o que acontece com as partículas alfa, foi usado um filme de sulfeto de zinco. Vamos observar o que acontecia na experiência. Então temos ali uma folhinha muito fininha. É importante lembrar que a partícula alfa não é visível, ela está aqui para que você entenda que ela sai desse canhãozinho e é jogada contra a lâmina de ouro. Repare que a maior parte das partículas está atravessando, sem sofrer nenhum desvio. Algumas desviaram e tem uma que ricocheteou. Nós vamos chamar esses pontos de A, B e C. Para explicar por que isso acontecia, Rutherford vai imaginar que a folhinha de ouro é feita de átomos como esses aqui. Então repare, lá está o nosso canhãozinho de partículas alfa, e essas partículas alfa estão atravessando completamente esse átomo. O que Rutherford imaginou foi o seguinte: se a maior parte das partículas alfa está atravessando, é porque o átomo é um grande vazio. A maior parte das partículas atravessa sem sofrer desvio. Isso explicava aquele ponto A. Algumas das partículas, ao acertar exatamente numa região muito pequena e densa, que Rutherford vai chamar de núcleo, elas acabavam ricocheteando, isso representava aquele ponto C. Ele sabia que a partícula alfa era positiva. Quando ela passava suficientemente perto desse núcleo e desviava, isso justificava a existência daquele ponto B. Então o núcleo deve ser uma região também de carga positiva. E ao redor do núcleo, nós temos então os elétrons ocupando o que ele chamava de eletrosfera. Com esse modelo, ele conseguia explicar por que a maior parte das partículas atravessa, por que algumas ricocheteavam, o núcleo era muito pequeno comparado com o tamanho do átomo, e por que algumas desviavam, um pouco mais. Ele vai dizer que isso é porque o núcleo é uma região de carga positiva. Esse experimento permitiu, então, perceber que o átomo é feito de uma região muito pequena chamada núcleo, é lá que estão os prótons e os nêutrons,
ao redor do qual ficam os elétrons na eletrosfera.